Maria Imaculada, protegei as nossas filhas. é com grande prazer que hoje venho para esse encontro, digamos assim, regional das nossas congregações, algumas incipientes, outras já em andamento, e vejo que não poderia ser um outro lugar tão especial quanto este, em que se preserva tudo aquilo que a Pia União deseja preservar, sobretudo a fé, a devoção a Nossa Senhora e as virtudes para que uma boa moça viva nesse mundo, longe dos perigos que nos assaltam a todos, especialmente as senhoritas. E é um dia memorável também porque nós vemos a necessidade de aprender com os mais experientes. Observe bem que, desde que venho visitando aqui o colégio, o apostolado do Reverendo Padre Fernando, sempre vi, em alguns momentos, algumas admissões, seja de aspirantes, sejam de membros mesmo associados. E agora, em Goiânia, nós começamos praticamente do zero com essa experiência. E esperamos que em breve nós tenhamos membros associadas, efetivas da PMO. Começamos com um grupo considerável, mais de 20 moças, se não me engano. Somente algumas sobreviveram. Mas isso tudo faz parte do plano de Deus. O importante é sempre lembrar que a vossa vocação a essa Pia União é algo realmente difícil. Para ser como todas as outras, não precisaria se associar, sim, viver uma réplica. Então, é preciso uma prova. Pois até mesmo Deus quis provar o ser humano a sua fidelidade. Muitos de nós nos perguntamos, por que ao criar o ser humano ainda houve o pecado original? Justamente porque, para que haja realmente um amor, uma resposta livre, Deus precisa provar a fidelidade. Entendam bem, isso eu não estou dizendo que as outras não são fiéis. Talvez não estavam prontas. Afinal de contas, a regra da Pia União não está imposta sobre pecado grave. Quem não vive não deixa de ser católico, né? Todavia, é muito importante que haja uma prova, essa prova de fidelidade, que é aquilo que Nosso Senhor disse: ainda te falta uma coisa. E é preciso ver este a mais como aquele elemento da generosidade. Só um amor forte pode dar. Só uma caridade realmente bem consistente pode oferecer. Quem ama pouco vai dar sempre pouco. Mas quem ama mais sempre tem possibilidade de dar uma resposta um pouco mais sacrificada. Muitas moças, é claro, deixaram esse caminho ainda no começo. Nós não quisemos ali já começar com associadas, mas com aspirantes. Muitas deixaram por questões assim práticas mesmo, de vestuário, não conseguiriam viver no mundo com as exigências do manual, né? Que a gente procura seguir esse manual antigo. E muitas foram sinceras, ainda não estamos preparadas. Quem sabe, numa outra oportunidade. Então é isso. Então vejo como um sinal de Deus, nós vamos sempre conversar com os superiores, as irmãs rosarianas, o Reverendo Padre Fernando, o Reverendo Padre João Batista, para que
esse encontro se repita pelo menos uma vez por ano, né? E cada vez maior. Terceira coisa, eu faço questão de lembrar aqui que os redentoristas, assim como muitas congregações no passado, eles, no sentido dos padres, lançavam mão dessas associações pias, especialmente as Filhas de Maria, e os congregados marianos, da congregação mariana. Então nós vemos hoje, assim, nos arquivos, fotos assim, clássicas dos sacerdotes depois de exercícios espirituais, depois de peregrinações, aquela quantidade, assim, centenas, né? Várias centenas, não era só dezenas, centenas de Filhas de Maria, ali, por exemplo, atrás do Padre Pelágio. Então, realmente era algo que trazia um vigor à vida da igreja. E, em quarto lugar, seria importante, depois das considerações que vamos fazer hoje, as senhoritas sempre observarem que com esse amor para com Nossa Senhora, um amor semelhante ao dos apóstolos, todo esse amor, toda essa reverência, as senhoritas estão dando vossa resposta para que a igreja seja vigorosa. Hoje, por causa do modernismo, se fala muito do protagonismo do leigo. Mas que protagonismo é esse? É um protagonismo exterior, de bater palma na missa, de fazer coisas, de fazer leitura. Isso que a gente já viu. Talvez muitas almas aqui foram preservadas porque nasceram aqui, nunca viram alguma coisa assim. Mas uma vez que tem esse protagonismo tão exterior, se esquece desse protagonismo interior. Santo Afonso, por exemplo, já falava de participação ativa dos fiéis na missa. Mas em que sentido? Você viver a mesma lógica que Jesus assumiu na vida dele. Então, se ele está ali na missa, dando o seu corpo e sangue pela nossa salvação, participar ativamente da missa, do mistério da Eucaristia, é também querer dar a vida pelo mundo. Abraçar cada sacrifício da vida escolar, da vida social. Temos aqui uma associada que vai se casar daqui a pouco, em alguns dias. Da vida, do estado de vida que abraçar, seja matrimonial, seja religioso. Não é fácil, nem um caminho desse é fácil, você imagina. Vocês vejam que as irmãs todos os dias, aquela rotina, aquela dedicação, aquele sofrimento, o sacerdote, os nossos pais. Precisa ter realmente muita caridade para abraçar tudo isso. Então, eu peço que as senhoritas levem em consideração o que vamos considerar hoje a respeito da Santíssima Virgem, para vos tornardes realmente mais católicas, mais dispostas a dar a vida pela fé. Nos mínimos detalhes, como disse, na vida escolar, nos deveres do estado de vida que as senhoritas vão assumir, porque é isso que encanta hoje quando nós vemos aquelas mães, aquelas mulheres católicas de antigamente, totalmente dedicadas, totalmente oblativas. Então eu queria pedir que se considerasse isso. Unidos a Nossa Senhora, seremos mais virtuosas, mais boas católicas em quaisquer estados de vida que se escolherem. E
Para terminar essa introdução, eu sei que a grande padroeira da Pia União é Santa Inês, mas também a Santa Igreja tem uma série de inúmeros exemplos de moças que deram a vida por causa de Cristo. Então eu trouxe hoje, estava mais acessível para eu trazer, Santa Luzia, que infelizmente hoje em dia não é nem vista mais, já é vista como uma mulher principal. Ela era uma jovem, muito jovem, não cedeu às atrações do mundo e viveu a sua dedicação até o fim na consecução do Evangelho de Cristo. Então, ela vai nos acompanhar hoje, né? Pelo menos agora nessa conferência. Vamos invocar o seu testemunho, ela que traz os olhos místicos que Deus lhe deu no prato, né? Depois que alguém arrancou os olhos dela, colocou no prato, de outros olhos nasceram ali na hora do martírio. O martírio dela durou dias, né? Eles não conseguiam matá-la. E essa virtude heróica dos mártires nos leva, claro, a sermos inspirados para outras grandes tribulações, talvez não tão fortes quanto essas que elas sofreram, mas que fique esse testemunho hoje. Santa Luzia, se não me engano, dia 13 de dezembro, é a sua festa. Então vamos lá ao conteúdo propriamente dessa nossa conferência. E eu fiquei pensando, né? O que falar dentro de um primeiro encontro, digamos assim, regional? O que falar para pessoas que querem viver ao redor de Nossa Senhora, como suas filhas. E essa semana mesmo me veio à mão esse livro Instruções Marianas, do Padre Gabriel Ruskin. Inclusive eu sugeri para o Padre Fernando para que ele aproveitasse de alguma forma, né? E se nós queremos ficar perto de uma pessoa que nos sirva de exemplo, nós precisamos considerar várias coisas dessa pessoa, né? Observe bem que na vida católica nós somos muito levados a usar uma faculdade muito boa da alma, que se chama a razão. É uma potência da alma. Somente a alma humana pode pensar sobre si mesma e pensar sobre as coisas, a realidade das coisas. Então, não se trata de um racionalismo, porque aqui também a razão é iluminada pela fé. Iluminada pela fé, a razão é potencializada ao máximo que Deus quer. Por exemplo, pela razão natural, nós podemos chegar a conceber que Deus existe. Mas somente pela luz da fé, nós podemos saber que Deus é Trindade. Pela razão natural, nós não poderíamos chegar a isso. Se isso não nos fosse revelado como dogma de fé, nós não saberíamos. Como um sermão que eu disse, né, recentemente sobre a Trindade, dando o exemplo da girafa, por exemplo. A girafa, se eu nunca vi uma girafa, eu posso ter noção do que seria uma girafa. Por exemplo, eu saio ali, a girafa acabou de passar, tem uma pegada dela, então eu sei que a pegada dela é funda. Se é funda é porque é um animal grande, se a pegada também é grande é porque o animal é grande. Aí eu vi um barulho numa árvore e vi que o animal comeu algumas folhas muito altas, então eu vou
consequentemente, saber que além de grande, ela tem um pescoço muito alto, muito comprido, para poder comer lá em cima. Porém, eu não sei se a girafa tem pelo, se tem escama, se tem apenas uma pele grossa, se ela tem manchas. Só vou poder saber disso quando, pela luz, num lugar claro, eu vou poder ver a girafa. Então, assim, nós precisamos usar da nossa razão, no caso iluminada pela fé, para conhecer essa pessoa de quem nós queremos que as senhoritas sejam filhas. Essas senhoritas querem ser suas filhas. Para que essa meditação também cause bons efeitos na nossa alma, não fique uma coisa assim, porque eu estou no colégio, aí tem isso aí, não teria outra coisa melhor para fazer, então eu vou ser filho de Maria. Também não, né? Isso aí é uma certa mesquinhez. Porque a pessoa em questão é ninguém mais, ninguém menos do que a mãe de Deus. Do vosso gênero de pessoas, ela foi a mulher mais importante que já existiu nesse mundo. Então, que ela seja para as senhoritas. E então, quando nós queremos pensar sobre a pessoa de Nossa Senhora, mas pensar, como eu disse, usando a razão, a partir da revelação, ou seja, iluminado pela fé, nós precisamos considerar Nossa Senhora em 3 aspectos. Aí peço que vocês me acompanhem, da próxima vez eu prometo que eu vou fazer um slide, vou colocar para vocês verem, mas vamos tentar usar uma outra faculdade nossa, que é a imaginação. Então imaginem 3 grandes colchetes. 3 grandes colchetes, sabe? Colchete da matemática, né? Você abre ele assim, para colocar certos pontos. Então, em cada um desses colchetes, nós vamos falar sobre as considerações acerca de Nossa Senhora. Primeiro, na sua missão enquanto Mãe Universal. Primeira coisa, considerar a sua missão, Mãe do corpo místico. Segunda coisa, considerar Nossa Senhora nos privilégios a ela concedidos, justamente em vista dessa missão. Não foi uma coisa dada simplesmente, eu quero agora, Deus tomou a iniciativa, agora eu vou fazer um ser que não vai cair como Eva caiu. Não. Tudo em Deus é ordenado para o bem. Então, Nossa Senhora, considerada na sua missão. Nossa Senhora, considerada nos privilégios em vista da missão. E, uma terceira chave, Nossa Senhora no culto que lhe é devido, em vista de sua missão e de seus privilégios. Tudo bem que uma coisa vai considerando a outra. Então, missão de mãe, os privilégios e no culto que devemos a ela. Está todo mundo gravando, né? No final eu vou fazer uma prova. Todo mundo está com a memória boa, tomou café, né? Então, vamos à parte principal, a primeira parte. Nossa Senhora considerada, vou pensar na minha mãe, quem eu quero que eu seja reconhecida como sua filha, em sua missão de Mãe Universal. A primeira coisa que devemos pensar aí é a sua missão em si mesma, em Maria Santíssima. A segunda coisa, em suas consequências imediatas. Nas consequências imediatas,
vemos Nossa Senhora como mediadora universal. Uma vez mãe da cabeça, ela se torna mediadora universal do corpo. Digamos assim, ela se torna o pescoço. Como muitos santos, inclusive São Bernardo, usou essa analogia. Se Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Então, quem liga a cabeça ao corpo? O pescoço. Depois, ainda nesse aspecto, na consequência imediata da sua missão como Mãe Universal, está a sua realeza. Ou seja, se ela for estabelecida Mãe do Rei, então a sua realeza também é universal. Não é só sobre as pessoas, não é só sobre o mundo, é sobre o universo. Então, o reino de Maria, que prepara o reinado de Nosso Senhor e o antecipa nas almas, é universal, é abrangente. Tanto é que Nossa Senhora é colocada acima dos anjos, porque, inclusive, sobre eles ela exerce seu reinado. Inclusive sobre os anjos. Rainha dos anjos. Diz alguns autores, especialmente São Luís de Montfort e o padre Joseph Daguet, que é um padre da congregação fundada por São Luís, que foi justamente esse fato de uma criatura humana ser colocada acima dos anjos que criou a guerra nos céus. Porque Lúcifer não admitia. Sendo eu o anjo mais perfeito, mais belo, mais iluminado, como que alguém humano, muito inferior aos anjos, vai poder reinar sobre nós? Então começa uma guerra dos céus, que é uma guerra, claro, intelectual. Não era uma guerra praticamente contra fuzis ou qualquer outra arma superpotente que existe só lá no céu, mas é a guerra espiritual, a guerra intelectual. Porque são seres de puro espírito. São substâncias simples, só tem espírito, não tem corpo. Então, mas vale a pena a gente entrar um pouquinho mais dentro dessa predestinação que Nossa Senhora foi submetida, na realização daquilo que aconteceu nela mesma, na sua existência, ela passa a ser mãe do Criador e mãe das criaturas. Ela é mãe do Criador e mãe dos anjos e mãe dos homens. Então são prerrogativas que todos nós precisamos contemplar, porque é justamente o que o anjo revela, que ela vai ser mãe do Filho de Deus. Esse filho vai ter um corpo, não só um corpo físico, mas um corpo espiritual, místico. E ela é mãe de todo ele. O Padre Daí fala muito claramente, mãe do Cristo total, não só de uma parte. E isso é muito importante para quem quer ser filho. Preciso conhecer sua mãe. No segundo ponto, quando nós falamos, qual que é a segunda chave que eu falei para você? Primeiro, precisa considerar Nossa Senhora enquanto mãe universal, mãe de todo o universo. Segundo, os privilégios, olha só, memória. Então, nos privilégios que ela recebeu em vista da missão, em vista dos méritos de Cristo, de forma já antecipada, nós precisamos ver tudo isso
que acontece primeiro na alma de Nossa Senhora, no corpo de Nossa Senhora e nos dois ao mesmo tempo. É muito interessante esse trabalho que o Padre Raí faz, aliás, que o Padre Roschini faz, justamente porque ele considera que na alma de Nossa Senhora esses privilégios tiveram as seguintes repercussões. Primeiro, a imunidade às imperfeições. O pessoal hoje fala tanto de vacina, né? Essa vacina na alma o povo não quer tomar. Tão preocupados com o corpo. A pior praga é o pecado. Não se vê essa campanha, né, para melhorar a vida moral do brasileiro, dos fiéis católicos. Porque nós sabemos, nós somos tão frágeis que as doenças começam na alma. Se nós não tivéssemos pecado, ou seja, feito uma desobediência moral para com Deus, ou seja, uma doença na alma, no caráter, na vontade, nós não seríamos doentes corporalmente. Então Nossa Senhora recebeu, no ato da sua criação, digamos assim, uma boa vacina, não a coronavírus, uma boa vacina, a imunidade. E essa imunidade contra o pecado original, contra a concupiscência e mais. E a gente fala da Imaculada Conceição, só acha que Nossa Senhora foi preservada do pecado original, né? Ela também foi preservada do pecado atual. Então, nossa mãe é puríssima. Nossa mãe é imaculada. Podemos recorrer a ela. Principalmente nós que não somos assim, que fomos feridos. Geralmente a mãe, nós recorremos quando nós estamos doentes, nós ficamos um pouco mais sensíveis. E nós vamos até ela. As senhoritas precisam aprender a ir a essa mãe. A sempre viver bem as cerimônias externas, de recepção, de uniforme, de fitas e tudo, mas no dia a dia é preciso recorrer a essa mãe, tão amável, tão pura, tão piedosa, principalmente pelo rosário. E pedir que ela, uma vez que foi preservada do pecado, ela vos ajude também a se manter incólumes, preservadas de qualquer mancha de pecado. E eu tenho certeza que Nossa Senhora vai ajudá-las. Tenho certeza. Ainda na alma de Nossa Senhora, esses privilégios repercutiram de uma outra forma. Então, primeiro, a imunidade contra as imperfeições, mas também com a plenitude da perfeição. Tudo que um ser humano poderia ser, ela foi diante da vontade de Deus. E o que Nossa Senhora foi plena? Ainda na alma, né? E nela foi plena a graça, cheia de graça. Cheia significa plenitude. Ela foi plena de virtude, ela foi plena dos dons e frutos do Espírito Santo, ela foi plena das beatitudes, todas as bem-aventuranças, se pode ver em Nossa Senhora realizada. Pobre em espírito, chora, manso, e plena também dos carismas. É muito importante contemplar a alma de Nossa Senhora. Sabe aquele espelho que as senhoritas gostam de olhar todo dia, de manhã? Nossa Senhora deve ser o vosso espelho. Não meramente essa imagem
todas são muito formosas, muito belas, mas Nossa Senhora ainda mais bela deve ser o vosso espelho. Olhar todos os dias e tentar ver qual virtude Nossa Senhora hoje se espelha em mim. Precisa ter esse ideal. Cada vez mais parecida com a mãe. Então, falamos dos privilégios na alma, né? Imunidade, as imperfeições e plenitude das perfeições. Agora vamos falar da repercussão que essa imunidade teve no corpo. No corpo de Nossa Senhora, vemos coisas grandiosíssimas também. A própria formosura, a beleza do corpo, que chegou nela como algo grandiosíssimo. Muito, muito importante de ser contemplado também. Precisamos ver em Nossa Senhora que tudo aquilo que era que uma mulher poderia chegar a encontrar e fazê-la plena, no sentido necessário, inclusive também para a salvação. E eu faço questão de ler aqui um pedacinho do que se encontra na reflexão do nosso autor, né? Sobre a questão do privilégio e sua repercussão no corpo. Primeiro, a nobreza da origem de Nossa Senhora. Ela era da raiz, da estirpe real. Na verdade, se fala, ela era o rebento da estirpe real de Davi. É por causa de Nossa Senhora que Nosso Senhor recebe também o título de filho de Davi. Então, invocado várias vezes. O próprio anjo anuncia. Depois, além da estirpe real de Davi, Nossa Senhora coloca Nosso Senhor na estirpe sacerdotal de Arão. Além de descender da estirpe real de Davi, a Virgem Santíssima descendia da estirpe sacerdotal de Arão. Também isso se deduz na Sagrada Escritura. Por exemplo, ela é parente de Isabel, a qual descendia da estirpe sacerdotal de Abraão, aliás, de Arão, porque ela era casada com Zacarias, filho de Arão. Lá em Lucas capítulo 1. Olha só onde um teólogo nos ajuda a chegar, né? Então, nas veias de Nossa Senhora corria o sangue de reis e sacerdotes do povo de Deus. Por isso Santo Ildefonso dizia: quanto à origem da carne, ninguém mais nobre do que a mãe de Deus. Outra coisa importante de ver no corpo de Nossa Senhora é a sua compleição. Uma compleição perfeitíssima. O que significa isso? Em Nossa Senhora existiu sempre um perfeito equilíbrio entre todos os elementos do corpo. E isso se deriva do destino que o mesmo devia ter, da relação do corpo com a alma e a semelhança com Cristo. Então, qual era a finalidade do corpo de Nossa Senhora? Subministrar a carne do Verbo. Ou seja, dar um apoio para que o Verbo de Deus se encarnasse. Isso também é muito claro na Sagrada Escritura. Deus empregou tanto cuidado ao formar o corpo de Adão, pela razão de seu pensamento voar até Cristo, que devia nascer dele. Quanto maior cuidado, não teria, por exemplo,
também de formar o corpo de Nossa Senhora. Porque tudo que foi criado em vista de Cristo, do Verbo, a segunda pessoa, está lá em Efésios. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Então, se Adão foi criado para que ele pudesse um dia pensar em Cristo, com a mente humana, com as capacidades humanas, quanto mais o corpo de Nossa Senhora, mais próximo, mais imediato do Verbo encarnado. Outra coisa também que fala dessa compleição, né, que lembra sempre a proporcionalidade, sempre houve uma relação muito equilibrada entre corpo e alma em Nossa Senhora. A perfeita compleição do corpo virginal de Nossa Senhora se deduz da proporção que sempre existe entre a alma e o corpo, entre a matéria e a forma. A alma perfeitíssima, como foi a de Nossa Senhora, um corpo perfeitíssimo, ele também correspondia. Um corpo que correspondia. Então, a busca desta perfeição, desta compleição, né? Um equilíbrio onde um completa o outro. E por fim ainda, a semelhança de Maria com Nosso Senhor. A Santíssima Virgem teve com Cristo semelhança tal que Nosso Senhor muito se parecia com ela, ou ela se parecia muito com Nosso Senhor. Porque ele, apesar de nascer dela, ele é o princípio de tudo. Isso ainda em relação ao corpo e à alma, ainda algo muito sutil, interior, que nós não podemos medir, mas também tinha repercussões externas. Primeiro, por ter uma origem muito nobre, por ter uma perfeita compleição entre corpo e alma, também a figura exterior de Nossa Senhora era belíssima. Por isso nós temos aí, muitos relatos da beleza de Nossa Senhora na história. Né? Principalmente essas pessoas que nasceram com uma beleza exterior muito particular. Até mesmo relatado lá no Cântico dos Cânticos. E também naquele cântico, naquela antífona de Nossa Senhora, que fala "Tota pulcra est". Em outra literatura fala assim "Ó pulcherrima pulcritudo omnium pulcritudium". Ó beleza das belezas e todas as belezas. Um bocado de mais belo. O elogio à Santíssima Virgem, feito inclusive pelos romanos. Né? E quais são as razões dessa beleza? Eu acho que aí toca muito a senhorita, né? Vai tocar muito. As razões dessa beleza nos induzem a admitir uma beleza verdadeiramente sobre-humana de Nossa Senhora. Primeiro, né? Os filhos saem parecidos com as mães. A primeira dessas razões é derivada desses elos íntimos que existiam entre Jesus e Nossa Senhora. Jesus foi todo de Maria, exclusivamente dela. Não teve nenhum homem que pudesse colaborar com aquela gestação. Exclusivamente de Nossa Senhora. Nós quase não pensamos nisso.
E isso já é suficiente para concluir que tudo ele tinha dela. Ele parece um pouco com o pai, mas ele não tinha pai humano. E o pai dele mesmo é invisível, não tem forma, não tem feições humanas. E Nosso Senhor se diz também que era de uma beleza extraordinária. Depois, novamente, a beleza da alma refletida no corpo. E por fim, uma outra razão, que Cristo foi modelado sobre sua mãe. Isso já é uma coisa assim de grandes teólogos, inclusive Bossuet, que fala a intenção que teve Deus ao formar o corpo virginal de Nossa Senhora foi para dar também uma beleza exterior, física ao seu filho. Então, como diz Platão, a beleza é um raio que da face de Deus, como de um sol belíssimo, se desprende e comunica-se à natureza criada, e que depois de tê-la tornado bela e graciosa com suas cores, volta à mesma fonte de onde saiu. Esse raio, enquanto nasce de Deus, é que se diz beleza. Enquanto conquista dos corações, essa beleza recebe um outro nome, amor. E enquanto volta ao seu autor, ela recebe o nome de deleite. Então, aqui, são coisas assim, muito altaneiras, que nos ajudam a perceber o valor dessa beleza que Deus quis colocar em Nossa Senhora, justamente para nos atrair. Justamente para nos atrair. Essa beleza se tornou tão formosa, tão atraente, tão amável, que conquista o amor de todos os corações. Quem não se sente tocado, por exemplo, diante do meio de Maria, se achegar a uma imagem da Senhora, com muitas flores, com os cânticos marianos, fica muito mais fácil de amar a Deus, por esse intermédio de seu amor maternal. Então, bonito, volto a dizer sobre o que disse Platão, a beleza enquanto raios que se desprende do próprio Deus, né? Esse raio, ele é chamado de beleza. Enquanto conquista dos corações, ele é amor. E enquanto ele retorna para o seu Criador, esse raio se chama deleite. Então, vamos considerar isso a partir de uma oração que Santo Afonso fez. Muito bonito, né? Claro, vou puxar a sardinha do meu lado, porque Santo Afonso é o meu fundador, né? Mas ele escreveu um livro, eu falo isso muito para as moças lá, na nossa congregação, falo também para os rapazes, os congregados marianos que a gente está tentando formar ali. Por exemplo, hoje nós vimos essa luta contra o modernismo. Parece que a gente está perdendo. Porque é uma coisa que tomou conta da hierarquia. Vocês não podem imaginar os absurdos que a gente vê. Nem seria bom falar, porque macula a imaginação. Mas Santo Afonso, por exemplo, venceu a heresia do jansenismo, que era tão perniciosa quanto a do modernismo. Só que o modernismo, ele tende para o laxismo. Não precisa ficar rezando, por que ir à missa todo dia, por que usar a modéstia? É isso que o modernismo fez. O jansenismo, no tempo de Santo Afonso, já era o contrário, era o extremo rigorismo. Tanto é que as pessoas passavam anos sem confessar e sem comungar, porque ela falou, eu sou tão pecador que eu jamais poderei comungar. Olha só, se a comunhão serve para nos edificar, alimentar a nossa alma, na luta diária, né? Pessoas
ficavam anos, décadas, sem se confessar e sem comungar. Porque os pregadores, padres, jansenistas, colocavam na cabeça das pessoas, não tem jeito, Deus mesmo vem salvar só alguns, você não está entre eles, desista. As pessoas até morriam sem sacramento. Então, o que Santo Afonso fez? Foi fazer conferência para os fiéis? Também, claro, ajudou muito. Ele combateu o jansenismo com o livro Glória de Maria, incitando, principalmente nas classes mais pobres, a devoção a Nossa Senhora, porque ela é a destruidora das heresias. Ela pisa na cabeça da serpente. Então, uma verdadeira filha de Maria sempre vai ter um auxílio espiritual mais aguçado, mais acurado, para não cair nos erros dos tempos modernos. E diz Santo Afonso sobre a beleza de Nossa Senhora: ó Rainha dos Anjos, como o céu vos fez bela perfeita. Vós sois tão bela, tão cheia de graça, que vossos atrativos divinos arrebatam todos os corações. Quando vos contemplamos, tudo mais nos parece feio e disforme. Toda beleza se eclipsa, toda graça empalidece, como desaparecem as estrelas ao nascer do sol. Beleza da natureza, flor e pérola de todas as criaturas, encanto, ornamento de toda a criação, imagem e espelho de Deus. Vós tendes os lábios de Sara, cujo sorriso alegra o céu e a terra, o doce e terno olhar da fecundaria, com o qual vós feris o coração de Deus, o esplendor do rosto da bela Raquel, que eclipsa os raios do sol, as graças e os encantos da discreta Abigail, com os quais aplacais a cólera de Deus, irado com os nossos pecados, a vivacidade e a força da valorosa Judite, que vos fazem triunfar dos corações mais obstinados. Augusta soberana, do oceano imenso de vossa beleza, derivam os rios de beleza e de graça para todas as criaturas. É imitando o ouro de vossos belos cabelos, cujos cachos descem como admirável descaso sobre o vosso colo, e vossas espáduas de marfim, que o mar aprendeu a irisar tão esplendidamente suas vagas. A inalterável serenidade de vossa fronte, a calma e a paz que reinam em vossa face, ensinaram as nossas fontes transparentes a permanecerem firmes e tranquilas em seus profundos mananciais, para fazer brilharem com mais luz suas linhas radiosas, para matizar suas várias cores, para arquear-se com mais graça, o arco-íris se esforça por imitar a imagem formosa de vossa pessoa. A brilhante estrela da manhã e a da tarde são centelhas de vossos olhos. O lírio de prata e a rosa purpurina roubaram as cores de vossas faces. A púrpura e o coral almejam ciumentos pelo encarnado de vossos lábios. O leite mais doce, o mel muito precioso procedem de vossa boca. O jasmim odoroso e a rosa perfumada de Damasco tornaram seus doces perfumes de vosso hálito. Em uma palavra, ó minha rainha, toda beleza criada é uma sombra e imagem da vossa beleza. O céu e a terra se põem a vossos pés. São tão pequenos e vós sois tão grande que os enriqueceis tocando-os. A estrela de prata se estima feliz para servir-vos de escabelo, e a irradiação do sol se torna mais resplandecente quando vos envolve em seus raios como em um manto. Ó belo céu, céu puro e sereno, que haveis encerrado em vós a imensidade daquele que o universo adora sem poder contê-lo.
Ó belos olhos que conquistaram os corações, ó lábios purpurinos que escravizam as almas, ó mãos cheias de flores e de graças, ó criatura sem defeito, que eu teria tomado como Deus, tal é em vós o ar de divindade, se a fé não me ensinasse que não sois Deus. Ó Maria, bela sobre todas as criaturas, amável depois de Jesus, mais do que tudo que há de mais digno de amor, preciosa mais do que toda a criação, graciosa mais do que a própria graça, lançai sobre mim um olhar de amor, um só olhar, e isso me bastará. Santo Afonso, poeta, grande devoto de Nossa Senhora. Então, contemplar o corpo de Nossa Senhora, por isso que é bom ver belas imagens de Nossa Senhora, né? Nas igrejas, no oratório pessoal. E como prometi, já estou chegando ao final, falamos desses privilégios que repercutem na alma, os que repercutiram no corpo, na alma as imperfeições, aliás, a imunidade e as imperfeições, e a plenitude das perfeições. No corpo, a beleza corporal, como disse aqui, desde a sua estirpe até tudo que nós podemos entender sobre beleza. E agora, quando vemos isso unido, né? A gente distingue as coisas, alma e corpo, mas estão unidos, né? Distingue só para entender, mas unidos agora. Como poderíamos entender? Do corpo e alma de Nossa Senhora, os privilégios repercutem primeiro a sua virgindade perpétua. A virgindade perpétua de Nossa Senhora diz respeito à virgindade biológica e à virgindade espiritual. Ela está pronta para ser mãe do Salvador. Pronta moralmente, pronta corporalmente, pronta na alma, pronta fisiologicamente. Depois, o que é glorificado Nossa Senhora nos céus? O corpo e a alma. Ela não é levada em corpo e alma? Não se tem notícia do corpo de Nossa Senhora, enterrado em algum lugar do mundo. Tem lá uma Bíblia, onde foi a dormição da Senhora na Terra Santa. Alguns falam, os ortodoxos falam, foi aqui. Os católicos não, foi aqui. Mas não tem. Porque há o dogma da Assunção. É o corpo e a alma que são glorificados. Repercussão ainda dos privilégios. E por último, né, a sua assunção, elevada ao céu. Como seria bom se a gente pudesse falar de cada uma dessas coisas, assim como particularidade. Né? E por fim, então nós falamos da considerar Nossa Senhora em sua missão, considerar Nossa Senhora em seus privilégios, e agora considerar Nossa Senhora no culto que lhe é devido. Aqui, sobre o culto, nós precisamos levar em consideração 4 coisas. Primeiro, o culto em si mesmo. Qual é a natureza do culto a Nossa Senhora? Qual é a legitimidade do culto a Nossa Senhora? Santo Afonso já deu. Parecias que fosseis uma divindade, pelo seu ar de divindade. Mas pela fé eu sei que não sois Deus, porque Deus é um só. Então, qual é o culto dedicado a Nossa Senhora? Não é um culto de latria, é um culto de dulia. Não é um culto de adoração, é um culto de veneração. Isso precisa ficar muito claro. E no caso de Nossa Senhora ainda é um pouco mais específico, porque não é só dulia com relação aos santos, mas é de hiperdulia. Ela é santíssima. É um hiperlativo. Né? Hiperlativo é o gênero da... Vocês que estão aí no ensino médio? Superlativo, né? Santíssimo.
Hiperduria. O culto, em si mesmo, né? Natureza e legitimidade. O culto a Nossa Senhora em seus elementos. Quais são os elementos assim bem marcantes na nossa devoção a Nossa Senhora? Primeiro, veneração. Eu vejo isso muito claro na minha vida como padre, por exemplo. As pessoas quando veem minha mãe, ou em algum lugar, levam minha mãe para uma missa, ou mesmo quem frequenta a capela, todos têm uma certa veneração pela minha mãe. Tanto por ser mãe do padre, quanto por ser a pessoa que ela é muito dedicada também lá no apostolado, né? Então, imagine a mãe de Deus. Como que seria? Como que era? Então, a veneração que os próprios apóstolos tinham para com Nossa Senhora, a ponto de chamá-la sempre de mãe. Eles tomaram Nossa Senhora por mãe. Depois, gratidão, amor, invocação. Ainda uma outra relação, né, desse culto, nos seus elementos, por exemplo, vassalagem. Por que é tão importante se tornar escravo de Nossa Senhora pela consagração do São Luís? Porque foi ela mesma que se fez escrava de Deus, né? Primeira coisa, o anjo está dizendo: você vai ser a mãe da pessoa mais importante que vai nascer nesse mundo. Você vai ser mãe do rei. Você vai ser mãe de Deus. Tá bom. Eis aqui a escrava. Como não se admirar de uma pessoa dessa? Como não ser escravo dela também? Para ser escravo de Deus. Para amar mais a Deus. Então, veneração, gratidão, invocação, amor, vassalagem e, por fim, se tem uma pessoa tão importante que eu quero ser igual a ela, tão cheia de virtude, eu falei para as senhoritas, vale a pena colocar uma imagenzinha de Nossa Senhora ali no cantinho, né? Não dá para pôr tudo, no cantinho do espírito todo dia. Quero ser mais parecida com a Virgem Santíssima. E um terceiro ponto, ainda sobre o culto, é nos benefícios que esse culto a Nossa Senhora traz a nível pessoal, né, poderíamos dizer, e no âmbito social. Isso é muito importante porque, inclusive, ele trata aqui no livro de um terceiro elemento que não se espera tratar, que é o sinal de predestinação. Vamos entender isso. Então, os benefícios espirituais, de forma individual, são inúmeros, né? Vamos citar aqui, por exemplo, o culto a Nossa Senhora nos assegura a mais preciosa proteção durante a vida. Na ordem espiritual, a graça de Deus, a virtude. Na ordem material, o culto a Nossa Senhora nos assegura principalmente uma assistência na hora da morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Como é que Nossa Senhora vai nos assistir na hora da morte? Como é que ela vai nos proteger contra os assaltos de Satanás? O culto a Nossa Senhora, ainda no âmbito individual, nos assegura também grandes benefícios para depois da morte. Lá no juízo particular, ela vai se fazer presente para nos defender. No paraíso, no purgatório. Veja a devoção Nossa Senhora do Carmo.
Nossa Senhora resgatar você com o privilégio sabatino no primeiro sábado depois da sua morte. E dos benefícios sociais, né? Dos benefícios sociais, primeiro aquela sociedade doméstica, a família, o papel de Nossa Senhora hoje dentro da nossa casa. Renova seus benefícios. Há um maior influxo da presença de Nossa Senhora, mãe e coração da família. A prática de se consagrar a Nossa Senhora, a prática piedosa de se consagrar a Nossa Senhora, observe bem esse âmbito religioso, né? Quantas paróquias são dedicadas a Nossa Senhora? Estão sob o patrocínio de Nossa Senhora. Né? Aqui, por exemplo, Nossa Senhora do Rosário. Né? Há também, sim, um influxo moral. Na sociedade civil, três coisas elementares que uma sociedade que tem Nossa Senhora como uma referência é a questão da beleza, da verdade, do bem, da inteligência, da verdade, das ciências. No campo da vontade, né? Os bons costumes, por uma devoção a Nossa Senhora, os bons costumes também se difundem, modéstia, o recolhimento, enfim, várias coisas. Então, o que seria de uma sociedade se viesse a lhe faltar esse protótipo? E sobre o sinal de predestinação, que eu acho que é uma coisa das mais assim, inéditas para um assunto como esse. Né? Primeiramente que esse sinal de predestinação é um dos benefícios que Nossa Senhora, pelo culto a Nossa Senhora, nós recebemos como benefício, é o ápice de tudo aquilo que nós poderíamos receber. Por isso nós precisamos ouvir a voz da igreja, ouvir a voz da tradição, ouvir a voz da nossa razão iluminada pela fé. E por isso precisamos pedir a Nossa Senhora que o seu culto seja, na verdade, uma arma de salvação que Deus põe nas mãos daqueles que Ele quer salvar. Então, se Deus colocou diante de você a possibilidade de ser filha de Maria, é mais um sinal de que Ele está profundamente interessado em te salvar. É isso que significa ser sinal de predestinação. Ser sinal não, receber um sinal de predestinação. Isso, gente, eu vejo claramente na minha vida sacerdotal. No meio de tudo isso que eu já falei para vocês, né, eu fui formado no seminário modernista. Se não fosse a devoção a Nossa Senhora, eu não seria padre. Então, esse sinal de predestinação, sinal de eleição da parte de Deus, é essa devoção que nós somos chamados a viver. É como se Deus falasse: eu quero te proteger até o fim. Apesar das suas misérias, apesar das suas infidelidades, apesar da sua ignorância, eu não vou deixar minha mãe te abandonar. É muito importante. E por fim, só falar um pouco sobre a necessidade desse culto. Né? A gente fala muito dos benefícios e tudo, né? O que a gente sai ganhando. A natureza humana é muito preocupada com o que a gente vai ganhar de vantagem. Né? Então, além de útil, o culto a Nossa Senhora é necessário. Como já citava alguns santos aí, né? Não me lembro exatamente quem.
O culto a Nossa Senhora é necessário à salvação. Uma necessidade absoluta? Não. Mas uma necessidade moral. A ponto de não tem como você ser católico se você não for mariano. Até mesmo porque para você nascer pela vida da graça, você teve que também nascer por essa mãe. Aliás, ela não é a mãe do corpo místico. Ela não é a mãe dos membros do corpo cuja cabeça é Cristo. É claro que aqui há um problema. Não existe um preceito da lei de Deus que diga, seja devoto de Nossa Senhora. Não existe o 11º mandamento, seja devoto de Nossa Senhora. Isso é um problema. Porém, apesar de não existir preceitos, não faltam motivos. Vamos todos eles aqui hoje. Então, não é uma devoção de cuja necessidade seja absoluta, mas uma necessidade moral. Trata-se da necessidade para os adultos suficientemente instruídos e de uma necessidade de rejeitar a indiferença em relação a Nossa Senhora. Tá bom? Então, diante de tudo isso, só nos resta aderir, dar o assentimento da nossa vontade, para que Nossa Senhora possa nos ajudar a viver a fé desse mundo e a exemplo dos apóstolos. Porque, volto a falar também outra coisa que eu sempre gosto de usar no contexto do papel de Nossa Senhora na história da salvação. Veja bem, Nosso Senhor não escolheu sua mãe para ser apóstolo. O papel dela sempre foi ser mãe. E os apóstolos recorriam a essa mãe. Tanto é que se fala que eles estavam reunidos no cenáculo com Maria, a mãe de Jesus, segundo o relato dos Atos dos Apóstolos. Então, a presença, a reunião. Então, a exemplo dos apóstolos, a exemplo do próprio Deus, vamos recorrer a Nossa Senhora. Faço força de sempre poder ajudar com minhas humildes orações, com o nosso trabalho, com o nosso acompanhamento. E termino agradecendo, pedindo que Nossa Senhora lhes retribua com graças e intercessão, para que na próxima oportunidade nós possamos realmente ter o dobro de moças, né? E fazer retomar na igreja as filhas de Maria. E termino também deixando um conselho, né, para que eles possam adquirir essa obra que a editora Batista preparou, né? Um livro muito bom, que nós vamos ter muito material para trabalhar nas conferências, nas reuniões mensais. E com a bênção também.